Olá, irmãos. Hoje nós vamos fazer o estudo do livro de Filipenses, capítulo 2. No final do capítulo 1, Paulo ele prima pela unidade cristã da igreja de Filipos. E ele pede que eles estejam unidos em um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E ele sabe que essa igreja de Filipos, ele tinha dentro dela os judaizantes e os libertinos, que eram dois grupos antagônicos. Mas Paulo tem conhecimento que nessa igreja, que ele tanto ama, porque foi a única igreja de todas as que Paulo fundou, que ajudou Paulo no desenvolvimento da obra, contribuindo financeiramente para que Paulo pudesse implantar a igreja em outras localidades. É a única igreja que contribuiu com Paulo. Então, Paulo tem um amor muito grande por essa igreja de Filipos. Mas Paulo ele faz uma exortação ao amor fraternal e à humildade desta igreja. Ele tem conhecimento que essa igreja há amor, há comunhão e há misericórdia. Ele começa esse capítulo dizendo: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia. Ele sabe que essa igreja tem essas coisas boas dentro dela. Mas, também, por sua vez, Paulo tem conhecimento que essa igreja tem partidarismo dentro dela. Ele vai dizer: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, Paulo exorta que, mesmo ele sabendo que essa igreja tem essas coisas boas, mas ele se sente ainda mais alegria se ele souber que essa igreja tem um amor entre eles, sejam de alma, tendo o mesmo sentimento. E aí ele vai dizer que não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, Paulo, ele faz uma exortação que não façam aquilo por motivação pessoal, por vanglória, por objetivos pessoais, como estava acontecendo, mas por humildade, considerando que cada um os outros superiores a si mesmo. Essa é a ideia que Paulo tem, que você entender que o outro até seja superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um o que é dos outros. Essa é a exortação que Paulo faz a esta igreja que ele tanto ama. E ele vai aqui falar dessa questão da humildade, ele vai citar o exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo na humilhação. Quando ele diz que tenha em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque Paulo vai dizer que o próprio Deus, ele subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Quando Jesus veio habitar entre nós, ele tinha natureza humana e divina. Mas ele se esvaziou da sua glória. Evidentemente que ele não deixou de ser Deus. Ele tinha a divindade ainda dentro dele. Mas ele esvaziou-se da sua glória para habitar entre nós como natureza humana. Ele vai dizer: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então ele veio na forma de homem, ele sofreu, ele foi humilhado, ele conhece a fragilidade humana, porque ele, como ser humano, ele conhece a nossa fraqueza, aquilo que nós
passamos, ele também passou. As dificuldades que o ser humano passa. Então, ele tem esse conhecimento pleno da raça humana, da figura humana. E a si mesmo humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. A morte mais cruel naquela época de Jesus era a morte de cruz. Era uma morte destinada apenas a crimes políticos, ladrões. Então, Jesus ele foi humilhado porque naquela morte de cruz, ele como criador do universo, o criador de todas as coisas, ele ali está indo à cruz voluntariamente para morrer no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. Porque Jesus veio com esse objetivo, de morrer no nosso lugar, para trazer a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. Jesus não vem, ele não se esvazia dessa glória dele. E ele não morre naquela cruz. Todos nós estaríamos condenados à morte eterna. Mas ele vai dizer agora, a partir do versículo 9, pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira ele deu o nome que está acima de todo nome. Mas esse mesmo Jesus, ele morreu no nosso lugar, mas ele ressuscitou. E o texto diz que ele sobremaneira lhe deu o nome que está acima de todo nome, ou seja, ele está acima de tudo. Jesus hoje ele reina lá do céu, ele está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Ou seja, o nome de Jesus, quando ele voltar pela segunda vez, todo olho verá e todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra se ajoelharão perante Jesus. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, a glorificação de Jesus foi a cruz. Mas no momento que acontecer essa vinda de Jesus, nós vamos entender que Jesus vem agora como o nosso Redentor, a nossa redenção definitiva para a eternidade. Hoje nós sabemos que aqueles que morrem, ou em Cristo Jesus, ou sem Cristo Jesus, estão no lugar intermediário. Mas quando Jesus voltar pela segunda vez, haverá a eternidade. Para aqueles que morreram em Cristo Jesus, a eternidade em gozo pelos séculos dos séculos. E os que morreram sem Cristo, com a eternidade em sofrimento eterno pelos séculos dos séculos. Mas aqui Paulo ele vai aqui se preocupar a partir do versículo 12 com o desenvolvimento da salvação dos irmãos da igreja. Ele vai dizer, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Paulo está preso em Roma. Paulo é prisioneiro, tem prisão domiciliar em Roma, e essa carta Paulo escreveu estando preso em Roma. Ele diz, devolvei a vossa salvação com tremor e temor, ou seja, com respeito sem resistência. Mas, ele vai dizer, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. O fato aqui é que a palavra de Deus está sendo pregada. Paulo pregou o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra, ela ilumina a mente e ninguém perdeu a capacidade de atender ou não o chamado de Deus. Então, quando Paulo fala a questão do desenvolvimento da salvação, é porque no momento que escutaram a palavra de Deus, uns foram convencidos pelo Espírito Santo e foram regenerados pelo Espírito de Deus e justificados pela fé em Jesus Cristo. E aí podemos dizer que eles foram salvos da culpa. Quando a pessoa é regenerada e justificada, ela é salva da culpa. Mas nós dissemos que a salvação tem a parte de Deus e tem a parte do homem. A parte de Deus são atos da regeneração
e da justificação. Mas tem a parte do homem que é fé e obediência. E aí nós temos um processo chamado de santificação. Então, na justificação, você é salvo da culpa do pecado. Mas na santificação, nós somos salvos do poder do pecado. Nós vamos se santificando até chegarmos um dia, ao nosso último dia da nossa morte. É um processo de santificação. Evidentemente que Deus tem conhecimento de tudo isso, né? E nós vamos ser salvos da presença do pecado somente na glorificação, que não haverá mais nenhum pecado. Então, Paulo está falando nos homens da salvação, porque ele vai aqui falar a questão dos atos de Deus, regeneração e justificação, e o processo realizado pelo homem, que é fé e obediência, que é a santificação. Ele diz, porque Deus é quem efetua em vós todo querer, e esse querer está em buscar a Deus através da palavra de Deus, como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, sem contendas. Evidentemente que dentro da igreja estava tendo contendas entre os judaizantes e os libertinos, que são duas correntes antagônicas. E Paulo diz que dentro da igreja não pode haver contendas nem murmurações. Nós vamos ver que lá no deserto, quando o povo sai do Egito, houve muitas murmurações contra Deus, aquilo que Moisés estava realizando ao longo daquela travessia. E ali muitos morreram por conta das murmurações. Mas a preocupação aqui do apóstolo Paulo, no versículo 15, é dizer que eles desenvolvam a salvação para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Lá na cidade de Filipos, na igreja dos Filipenses, existia uma cidade com muitas pessoas que viviam uma vida profana. Então, aqueles convertidos, aqueles realmente convertidos, que viviam uma vida em plena obediência a Deus, e o que Paulo quer é que eles sejam irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus inculpável no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiro no mundo. É como eles dizer que eles praticavam aquilo que agradava a Deus, que as pessoas sentissem a presença de Deus neles. Eles eram um luzeiro no meio daquela multidão, porque eles eram um povo que servia a Deus, preservando a palavra da vida, que é o evangelho de Cristo, para que no dia de Cristo, ou seja, na segunda volta de Jesus, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ou seja, Paulo está dizendo que aquilo que ele fez, a pregação da palavra de Deus, fez sentido na vida deles, que eles foram justificados, regenerados e foram santificados durante todo aquele processo. E no dia da segunda volta de Cristo, eles vão estar com ele por toda a eternidade. Ou seja, aquilo que ele fez, aquilo que ele pregou, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, não foi em vão. Eu não me esforcei inutilmente. É isso que Paulo está levantando aqui. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Paulo tinha essa consciência, ele estava preso, ele já tinha sido interrogado por César, pelo imperador, e ele estava aguardando o veredicto. Ele tinha um sentimento que ia ser libertado, mas podia também ele ser julgado e condenado à morte. Então, ele aqui está fazendo como uma oferta de libação, que consistia num ato no momento dos holocaustos, você colocar um líquido, geralmente era o vinho, o azeite, na intenção de uma divindade. Paulo aqui está dizendo que
a minha própria morte, eu sou oferecido como libação, meu próprio sangue. Então, Paulo está alegre, de qualquer maneira. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, mesmo com a minha morte, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Paulo tinha consciência do que ele fez. A motivação de Paulo era pregar a palavra de Deus para que muitos viessem a conhecer a Jesus Cristo. Porque Paulo agora, depois que ele tem conhecimento da palavra de Deus, Paulo entende agora que a salvação se dá somente por meio de Jesus Cristo. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, aquilo que Paulo, antes de conhecer, daquele encontro com Jesus, ele entendia que a salvação se dava pelas obras da lei, pela circuncisão, as comidas que não podia comer, alguns tipos de comida, e guardar algumas festividades. Então, Paulo agora tem o entendimento que isso não leva à salvação. A salvação se dá somente pela fé em Jesus Cristo. Mas tinha duas correntes dentro da igreja antagônica. Os judaizantes, por exemplo, diziam que, tudo bem, a salvação é pela fé em Jesus, mas a pregação de Paulo era incompleta, porque além da fé em Jesus, precisava ainda as obras da lei, a circuncisão, guardar as festividades. Eles eram muito extremistas com relação a isso. Já outro lado dos libertinos, eles pregavam, eles não tinham temor ao Senhor, porque eles tinham uma liberdade cristã muito grande. Ela era totalmente o contrário. Essas correntes existiam, né, dentro dessa igreja que Paulo tanto amava. Mas agora Paulo vai falar dos seus companheiros Timóteo e Epafrodito. Ele diz: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Timóteo estava com Paulo lá em Roma. Paulo estava em prisão domiciliar. E o fato é que a ideia era mandar Timóteo para a igreja de Filipos, para ver a situação da igreja e também para dar notícias dele, né, do próprio Paulo. Vamos entender que naquela época não existiam os mecanismos que nós temos hoje, as facilidades de transporte, dos meios de pagamento. Então, naquela época, o transporte era de animal, ou quando tinha um rio ou um mar, através de barcos, e demorava muito para se chegar à localidade que se queria previsto. Ele vai dizer a partir do versículo 20 agora: porque a ninguém tenho igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Aqui está se referindo a Timóteo, que desses que trabalhou com Paulo, ele tinha um grande amor por Timóteo. Ele diz: pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E Paulo se refere, possivelmente, a alguns líderes dessa igreja, né, de onde ele está, lá em Roma, porque a liderança da igreja de Roma foi contra Paulo, porque eles começaram a ter inveja de Paulo, porque Paulo era um grande missionário, Paulo era um expoente, conhecedor profundo da Tanakh, e Paulo implantou várias igrejas. Quando Paulo chega, eles começam agora, por inveja, a querer prejudicar Paulo, o seu trabalho. E ele agora vai dizer: e conheceis o seu caráter, provado, pois serviu o evangelho junto comigo como filho ao Pai. Aqui, mais uma vez, ele se refere a Timóteo, porque quando ele esteve lá em Filipos, e Paulo ele teve alguns eventos importantes. Paulo ele teve a conversão de Lídia, né, quando ele ia orar naquele local, naquele rio. Depois ele teve aquela jovem adivinhadora que
os seus servos ganhavam dinheiro por ter um espírito enganador. Paulo manda que aquele espírito saia daquela jovem. E Paulo também, ele, por conta disso, ele vai preso, encarcerado, e ali ele junto, naquela prisão, vem um terremoto, e ali aquele carcereiro que entende que todos iam fugir, e Paulo disse que não, todos estamos aqui, e aquele homem se converte. Então, 3 momentos ali que aconteceram em Filipos que deixa Paulo feliz por isso. Mas também Paulo aí naquele momento, naquela cidade, passou por momentos difíceis, porque no momento que ele tirou aquele espírito daquela jovem, ele ali apanhou, ele foi preso por conta disso. Mas Timóteo, naquela ocasião, estava com Lucas. E naquele momento, Timóteo, nós talvez não tivesse ainda aquele conhecimento pleno. Aquele que estava ao lado de Paulo era Silas. E somente naquele momento, Paulo e Silas foram presos. Timóteo e Lucas não foram presos naquela ocasião. Mas Timóteo foi aquele escudeiro fiel de Paulo. Ele diz assim: conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. O que Paulo quer dizer com isso aqui? Paulo está aguardando o veredicto, né? Se realmente vão libertar Paulo ou se vão mandar Paulo para ser crucificado ou para guilhotina. Paulo tinha essa expectativa de ser libertado ali. E estou persuadido, convencido ao Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Ou seja, ele tinha esse sentimento que se ele fosse liberto ali daquela prisão que ele estava domiciliar, ele naquela prisão sempre tinha ali um guarda, né? Guarda pretoriano ao lado de Paulo. Sempre tinha se revezando, porque Paulo era um prisioneiro na prisão domiciliar. Mas Paulo tinha esse sentimento que, se ele fosse livre, ele brevemente também iria até Filipe, porque Paulo tinha uma gratidão muito grande por aquela igreja. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Epafrodito era um obreiro da igreja de Filipos, e era uma pessoa de muita confiança de Paulo. E ele também estava em Roma, porque ele levou para Paulo recursos para Paulo. Como essa igreja tinha feito várias vezes em Tessalônica, quando Paulo foi para Macedônia, já tinham feito ofertas para Paulo, para suprir a necessidade de Paulo. Então ele estava lá em Roma, e a ideia era mandar Timóteo, mas como Paulo viu que tinha uma urgência, Paulo queria saber como é que a igreja estava, e o próprio Epafrodito também tinha família ali naquela localidade. Então essa é a ideia de mandar imediatamente Epafrodito, né? Ele vai dizer: visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque eu visto que adoeceu. Então, quando ele vai para Roma, ele adoece gravemente. E a igreja de Filipos, ele tomou conhecimento dessa doença de Epafrodito. Ficaram preocupados com ele. Então, daí Paulo dizer que ele iria para também se apresentar, que estava bem, e também mandar notícias de Paulo para aquela igreja. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim. E aqui Paulo diz que Deus se compadeceu dele. Ninguém sabe se Paulo curou várias pessoas. Curou Eutico, chegou a morrer quando caiu daquele andar, daquela casa, no andar superior, e Paulo ressuscitou Eutico. Paulo tinha poder de cura. Ninguém sabe aqui se realmente foi Paulo que curou ou se foi através de medicamentos. O fato é que não se sabe, mas o fato é que ele disse que era uma doença, adoeceu mortalmente, e Deus, porém, se compadeceu dele, não somente, mas também de mim, porque eu não tivera tristeza sobre tristeza. Ou
Ou seja, além dele estar preso, né, em uma prisão domiciliar, com a morte de Epafrodito, era uma tristeza sobre tristeza. É nesse sentido que Paulo ele fala: por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo. Ou seja, eu apresso em mandar Epafrodito para a igreja de Filipos, para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Ou seja, quando eles vissem Epafrodito, que ele teve uma doença mortal, mas vissem que eles estavam bem, e essa era a ideia, que eles iam se alegrar, e Paulo também se alegraria. Ele diz: recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Então, Paulo tinha um zelo muito grande por esse obreiro, porque era uma pessoa de muita confiança. Juntamente com Timóteo, seu fiel companheiro, eram pessoas que estiveram ao lado de Paulo na prisão em Roma. E ele vai concluir esse capítulo dizendo: visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então ele arriscou a vida dele para chegar até Roma, para levar essa carência de socorro para Paulo, levar essa oferta que a igreja de Filipos ofereceu. Ele chegou às portas da morte. Aqui dá a entender que foi durante a viagem que ele adoeceu, dá a entender no texto bíblico. Mas Paulo, ele agradece, né, sobre tudo isso, e ele diz que recebei, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como este, a obreiro como Epafrodito. Que Deus nos abençoe sempre.